Bom dia a todos que estão nos assistindo, aos presentes aqui. Hoje é dia 29 de maio de 2025. Nós estamos aqui no stand da ANEEL, na ExpoSend, que é uma atividade do Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, nessa belíssima cidade da capital mineira de Belo Horizonte. Bom, a gente dá início aqui a um painel, uma programação aqui da ANEEL. Esse painel vai falar sobre evoluções da fiscalização tarifária de distribuidoras com inteligência analítica e com inteligência artificial. Gostaria de agradecer aqui a participação de dois grandes nomes aqui do assunto, do tema, tá? Então, do meu lado aqui esquerdo, nós temos o gerente de regulação de base de remuneração regulatória da CPFL, o senhor Newton César Aparecido Marciano. E do meu lado direito aqui, nós temos o sócio da Norvin, um engenheiro, Felipe de Oliveira Dias, tá? Então, e eu sou o Wesley Fernando Uzida, sou especialista em regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Minha atuação, minha lotação na ANEEL é na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira de Mercado, mais conhecida como SFF. Bom, como a gente está falando um pouquinho aqui de fiscalização econômico-financeira, fiscalização da distribuição, das distribuidoras, né, do ponto de vista de tarifa, tá? Então, a gente vai ter um foco maior aqui no nosso painel, nosso bate-papo, nos temas, né, de como é que a fiscalização está atuando, né, usando inteligência analítica, inteligência artificial, que são áreas do conhecimento, né, dentro da área de data science, tá? Então, lá na SFF, a gente iniciou um trabalho grande em 2017, mas qual foi a nossa motivação para iniciar este trabalho? Na época, tínhamos que validar pagamentos, né? Pagamentos que eram considerados como entradas para o cálculo da tarifa de distribuidoras. Só que esses pagamentos, eles começaram a crescer muito ao longo dos anos. A cada leilão de energia, a cada leilão de transmissão, novos encargos, começou a se ter muitos pagamentos para serem validados, para serem fiscalizados, de forma a se garantir confiabilidade desses dados para o cálculo das tarifas. Sendo assim, a equipe da SFF se reuniu e a gente começou a discutir formas, soluções para se atender à fiscalização, atender também às inovações, às tendências de mercado, para termos uma confiabilidade dos dados e para o uso posterior no cálculo das tarifas, para a gente ter tarifas justas e adequadas. Bom, então começamos a pesquisar o que tinha de boas práticas no mercado, em outras instituições públicas, e com isso chegamos à conclusão que tinham várias iniciativas já em outros órgãos, como por exemplo o Banco Central, como a Receita Federal, tá? E também práticas também internacionais, né, vindas do Reino Unido, da Ofigen, dos Estados Unidos. A gente começou a ver também, e na academia, a gente não podia deixar de olhar para a academia, ela que gera conhecimento. Então a gente começou a estudar isso e vimos que a solução era a ciência de dados, tá? Tudo estava focado na ciência de dados. Só que os nossos dados de pagamentos que a gente precisava validar, eles estavam todos bagunçados, né? Ou não eram estruturados.
Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi estruturar os dados. Uma tarefa muito árdua, difícil, e a gente começou fazendo isso na validação de pagamentos para fins de CVA, a conta de compensação de variação da parcela A. Tá? E com isso, a gente fez primeiramente essa estruturação dos dados, criamos manuais de envio, manuais de instrução, canais de recebimento dos dados, em que as distribuidoras tinham que observar esses padrões, novos padrões de envio de dados, de pagamentos, e com isso a gente começou ali, a primeira sementinha começou a nascer e colher frutos. Claro, todo início é difícil, mas tem que ter um início, mas hoje nós já percebemos que isso gerou muito resultado. Todas as distribuidoras já entenderam como é que tem que ser o envio de dados, tá? E, claro, essa foi um primeiro projeto piloto que depois, hoje já é prática, tá? Começamos, então, a fazer outros trabalhos também voltados em outras atividades, né, para fins de validar outras entradas da tarifa em que a CFF tem essa responsabilidade. E iniciamos, então, um trabalho também com a base de remuneração regulatória, a BRR. Bom, lá foi um pouquinho mais difícil, porque os dados de base eles são muito intensivos de dados. Às vezes um arquivo de uma grande empresa é gigabytes, então é um volume, são milhões de registros de dados de ativos, né? Porque a base de remuneração são os investimentos que as distribuidoras fazem, que esses investimentos eles vão para o cálculo da tarifa, eles vão para um cálculo de remuneração do capital, tá? E com isso, o trabalho que foi realizado na base foi um trabalho bem mais árduo. A gente começou entre os anos 2017 e 2019, tá? Mas em 2020 a gente conseguiu atingir, né, um modelo de estrutura de dados que a gente pedia via SDI1, que é um documento em que a equipe de fiscalização faz a solicitação de dados para as empresas, tá? Dados contábeis, dados de ativos, tá? Os dados de investimentos. Então, com isso, feita essa estruturação, a gente começou a aplicar para todas as empresas a partir de 2020. É claro que, ao longo dos anos, a gente foi percebendo, ao longo das fiscalizações, que a estrutura ainda não estava perfeita. Então, fizemos melhorias contínuas entre 2020 e 2023, até que em 2023 a gente conseguimos fazer um manual de dados, né, para fins de atendimento da fiscalização para o processo de base de remuneração. Com isso, fizemos uma divulgação e temos hoje uma estrutura, né, formal, de dados para a base de remuneração também. Tá? Bom, não é só estruturar o dado, né? A gente também precisou trabalhar internamente para quê? Para fazer tratamento dos dados, para fazer a auditoria dos dados. Esse processo foi um processo bastante, também demorou bastante tempo para a gente amadurecer, para a gente chegar num formato, né? A gente começou usando SAS, tá? Que é uma ferramenta para análise de dados. Depois a gente foi migrando isso aos poucos para a linguagem Python. Hoje a gente está trabalhando com a linguagem Python para fazer os testes, para fazer... a gente recepciona os dados, tem que fazer o tratamento, tem que fazer as análises. Com isso a gente sabe se os dados eles estão consistentes, né, se eles estão aptos para ser utilizados no cálculo da tarifa. Bom, feito isso, né, todo esse trabalho que a gente fez sobre a estruturação dos dados, sobre a análise dos dados, sobre a conformidade dos dados, aí a pergunta que a gente pode fazer, por que todo esse esforço? Porque a análise de dados ela nos permite, com inteligência, aplicar uma inteligência analítica, ou seja, a atuação da fiscalização ela fica mais eficiente, ela fica mais transparente, tá? E tanto para a sociedade como para as empresas também. As empresas sabem que tipo de dado tem que enviar, como que é o formato do dado, já sabe também quais são as análises que
a fiscalização vai fazer, né? De forma que a gente, vou pegar emprestado aqui um termo que o Newton sempre gosta de falar, né? Que é a conformidade justa. Tá? Então, a conformidade justa, a ANEEL busca que as empresas tenham conformidade, tá? Mas ela tem que ser justa, né? Para a sociedade e para as empresas também, né? Tem que ter um equilíbrio, como a própria missão da ANEEL diz, né? Tem que ter um equilíbrio entre os agentes e a sociedade. Bom, pessoal, então, esse foi um histórico, né? De como foi a evolução da fiscalização tarifária, né? Usando inteligência analítica. E, mais recentemente, a ANEEL, em janeiro desse ano, disponibilizou a ferramenta do Microsoft Copilot. Tá? Então, a gente está usando internamente na ANEEL o Copilot desde janeiro e ainda a gente está numa fase de aprendizado ainda. Tá? Nós não estamos aplicando ainda isso na fiscalização, porque a gente aguarda uma norma interna sobre a questão da IA, tá? Mas a gente já está fazendo alguns testes, né? Como, por exemplo, apoiar a fiscalização na elaboração de documentos, de notas técnicas, né? De relatórios. A gente tem utilizado o IA também para fazer umas pequenas análises. Né? Então, a gente está começando, mas nada ainda estruturado, são testes, ainda está numa fase de aprendizado interno ainda. Tá? Bom, pessoal, então era isso, o histórico sobre o assunto que eu gostaria de deixar registrado aqui. E agora, eu falei, então, essa história da visão do regulador, do fiscal, né? Agora a gente vai ouvir aqui, vou passar a palavra para o Newton, da CPFL, e ele vai falar sobre a visão da distribuidora frente a essas evoluções que a gente teve sobre análise de dados, sobre inteligência analítica e inteligência artificial. Então, Newton, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e a palavra está contigo. Obrigado, Edson. Primeiramente, bom dia a todos aqui presentes, os que estão na vídeo, né? É sempre bom a gente estar fazendo essa roda de conversa, discutindo esses assuntos que são tão relevantes para o setor, tanto do ponto de vista das empresas, do regulador, mas do consumidor, né, que é afetado na linha final ali, né? E eu agradeço já o convite, muito obrigado aí. A gente está sempre pronto aqui para discutir. Até pegando o gancho que você falou do histórico, né, também colocaria lá dentro do nosso grupo, né, um ponto de inflexão nosso também veio desde 2017, quando a gente percebeu que a fiscalização estava mudando tudo, né. Teve aquele workshop em 2023 sobre o tema, né, na ANEEL, workshop de inteligência analítica, que a gente também contribuiu lá, né? E vendo toda essa mudança, eu acho que todas as distribuidoras estão no mesmo movimento e no nosso grupo específico a gente começou já a provocar uma mudança interna, né, em função disso, né? Isso você vê como que é o impacto nas empresas, né? A gente lá teve até um primeiro momento fazer uma reestruturação organizacional, porque a gente entendeu que era melhor a gente colocar uma parte da conformidade que já estava mais estruturada e começar a dar mais foco. Então, teve impacto, né, em reestruturação, em contratação de novas competências, né, porque até o momento a gente tinha muito dentro da área, igual deve ser em outras empresas. Nós temos engenheiros, administradores, contadores, que fazem toda essa parte de regulação de BRR, mas no nosso caso também a gente teve que contratar outras competências, como cientista de dados, pessoal que sabe trabalhar isso, né? Então a gente teve que procurar no mercado, trazer essas pessoas internas, porque não é uma questão trivial trabalhar. No nosso setor nós temos um volume muito grande de informações, a ANEEL sabe muito bem disso, né? Pegando o exemplo nosso aqui, né, mensalmente, em termos de projeto, a gente trabalha mais de 160 mil projetos. Isso dá mais de 5 GB mensal de informação. Investimentos aí da ordem de 300, 350 milhões mensais. Então, é um volume grande, muita informação, muito cruzamento de dados que tem que ser feito. Então, a gente teve que reestruturar. Eu acho que a inteligência artificial tem muito a contribuir.
a gente ainda está engateando, mas eu acho que tem muito a contribuir, tanto do ponto de vista de conformidade, como do ponto de vista da gente olhar para os nossos processos também internamente e está sempre melhorando, né? E a gente lá dentro está trabalhando nesse sentido, né? Além também de contribuir para a disseminação do conhecimento. A gente lá também está utilizando ela para criar um agente virtual, para poder ajudar no dia a dia. O pessoal, numa área tão dispersa que é a nossa, é muito difícil você chegar na ponta com esse conhecimento e 24 horas disponível, 7 dias por semana. Então, a gente está trabalhando isso para poder ter um agente virtual que possa auxiliar as dúvidas ali nessa questão regulatória. Só que tem um grande problema que até você mencionou, né, que a gente vem nesse processo, né, trabalhando, que todo mundo às vezes passa desapercebido, que é justamente a padronização da base de dados. É essencial nesse processo. Se a gente não tiver uma base de dados padronizada, bem trabalhada, a inteligência ela vai simplesmente extrair ali coisas, mas às vezes não aquela que a gente queria, da forma assertiva, adequada, né? Então, uma das dificuldades que a gente viu de início foi isso, e estamos trabalhando e demanda tempo, porque se montar uma base de treinamento para ela aprender e ser assertiva, quando a gente fala dentro do projeto, conformidade, isso não é fácil, não é trivial, porque as bases são grandes, são uma complexidade enorme, quando a gente fala de estruturas, de módulos, de projetos, essas coisas. E quando a gente fala também em termos de regulação, a gente também, na área de disseminação de conhecimento, para você treinar, ela também tem as particularidades, não é? Porque ela não pode... Ela tem que ser muito assertiva e não pegar outros caminhos, de outras regulações, para trazer essa resposta. Então, esse é o primeiro desafio que eu vejo e que a gente está trabalhando lá. Inclusive, na parte de conformidade, a gente vai ter, hoje à tarde, eu vou estar apresentando o projeto nosso lá de inteligência artificial aplicada na conformidade de projetos. Quem quiser participar, na sala 10, às 4h30. Isso mesmo. É um projeto legal porque demonstra que a dificuldade que é, porque esse não é um projeto de agora, faz desde 2022 que a gente vem trabalhando isso aí. E a parte mais difícil é padronizar e criar uma base de treinamento. Então, esse é um dos pontos que a gente vem assim. E outros pontos de desafio que a gente vê é internamente nas bases de dados da distribuidora. Às vezes, a ANEEL, ela padroniza, e isso é o que a gente sempre deseja, né? Ter um padrão, porque isso dá previsibilidade, a gente consegue se estruturar e ser mais ágil no atendimento, mas, às vezes, a gente tem que mudar processos internos, sistemas internos, né? Porque, muitas vezes, a granularidade da informação que é solicitada, às vezes, ela não está tão... transparente dentro do sistema, às vezes é preciso você até mudar as rotinas sistêmicas para conseguir apurar aquelas informações, né? Então, a necessidade de ter um tempo ali de ajuste para você conseguir trabalhar, e em alguns casos até processo. Então, tem coisas que não é muito trivial. Aparentemente, fala assim, não, essa informação é só a gente padronizar e colocar e ela é fácil. Não, não é. E isso é a discussão, né? Se é necessário para a fiscalização, a gente vai trabalhando, vamos reestruturar, mas sempre tem que estar lembrando que às vezes não é trivial mudar um processo de uma empresa, o tanto que ele é complexo, né? Um outro ponto aqui louvável que destaca aqui a atuação de vocês da ANEEL ao longo desse tempo, né? É porque isso, à medida que vai padronizando, vai criando essa rotina, e inclusive até com a fiscalização anual, né? Eu acho que isso vai favorecer bastante as distribuidoras, no sentido de estruturar e conseguir ser mais ágil, e também de olhar para os seus processos, né? E com isso criar aquela rotina da melhoria contínua, né? Então, em linhas gerais, assim, eu só vejo com bons olhos o movimento. Eu vejo que nós estamos em outra
evolução, vamos entrar em outro nível, né, outro grau, e as empresas têm que se estruturar, têm que antecipar. Então, é o que a gente está tentando fazer lá, né, buscando usar as tecnologias. Aqui no seminário a gente viu muitas aplicações, né, de inteligência artificial, mas poucas na nossa área, né? Eu acho que a gente precisa fomentar mais a utilização. Tem vários, tanto do ponto de vista de conformidade, disseminação, mas também da otimização, da conformidade justa, né, que a gente fala, né, que é não só trabalhar o excesso, mas até para internamente mostrar, às vezes, a ausência, coisas que poderiam estar alocadas ali, né? Então, a gente acredita muito nisso e estamos trabalhando nesse sentido. Obrigado, Newton. Então, vimos que as evoluções que a SFF promoveu teve bons impactos na atuação da distribuidora, né? Muito bom, muito bom. Foi uma provocação legal e a gente teve que exercitar bastante internamente e estamos trabalhando. E agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo essas percepções e visões do lado da distribuidora. Bacana. Bom, pessoal, então agora, após ouvir a explanação excelente, o depoimento aqui do Newton, vou passar a palavra aqui agora para a gente ouvir a visão de uma empresa de consultoria, né? Então, o Felipe, que trabalha na Norvem, ele vai trazer como é que a consultoria tem apoiado as empresas, né, nessas exigências que a fiscalização tem colocado para as distribuidoras, né, do ponto de vista de fiscalização tarifária, né? Então, Felipe, também gostaria de agradecer o convite também, né, Felipe, para participar desse painel. Então eu passo a palavra para ti, você falar um pouquinho, contar um pouco a história do que como vocês estão, como é que começou lá no passado e agora como vocês estão, o que vocês estão pensando também. Tá ótimo. Bom dia a todos. Privilégio estar aqui. Obrigado, Wesley. Em nome do Wesley, agradeço a ANEEL também pelo convite. É realmente uma honra estar aqui no CEND, né, num debate tão importante. E o CEND, que é o maior evento do setor elétrico da América Latina, então realmente um privilégio. Privilégio ainda maior, porque eu estou aqui representando as consultorias, o que demonstra, né, reforça a credibilidade que a gente tem alcançado no setor elétrico, né, diante de tantas consultorias nós estamos aqui representando. E assim, nós temos uma posição bastante estratégica para estar aqui compondo essa mesa, porque nós trabalhamos para as duas partes, né? Nós tanto assessoramos as distribuidoras nesses processos, bem como somos credenciados da ANEEL, né, especialmente também na SFF, participando em vários processos como parceiros de fiscalização. Então a gente consegue ter uma visão bastante ampla desse processo, né? Nós conseguimos entender bem os objetivos da ANEEL, para onde ela está caminhando, quais as metodologias, o que ela busca alcançar, mas nós também compreendemos bem, de forma prática, os desafios das distribuidoras, das concessionárias, para atendimento regulatório, mas especialmente porque tem o cumprimento regulatório, mas tem do lado de lá todo um compromisso de dar resposta àquilo que a ANEEL está exigindo, mas com o compromisso da Receita, daquilo que ela tem de fato efetivado de gastos. Então, realmente é um desafio para o lado de lá nesse cumprimento, né? O primeiro ponto que eu quero destacar é que sobre essa evolução da inteligência analítica no processo de fiscalização, nós acompanhamos desde o início, né, trabalho com base de remuneração desde 2012, e esse processo ele é consensual, que ele é benéfico para o setor, por onde a gente caminha, as concessionárias são favoráveis ao processo, a ANEEL adotou uma linha de desenvolvimento muito favorável, né, especialmente quando adotou o Python como uma ferramenta de fiscalização. Então, há um consenso de que é benéfico, que está numa linha, num direcionamento adequado, todo o setor entende dessa forma, né? A grande questão, eu acho, associada a essa evolução da inteligência analítica, inteligência artificial, está associada ao volume de dados, né? Até poucos anos, a gente tinha o grande problema era a ausência de dados, né? A gente tinha uma dificuldade de um acesso massivo da informação, fazia-se fiscalizações amostrais, muitas das vezes documental, então tinha uma dificuldade do dado, mas tinha também, essencialmente, uma dificuldade de processamento do dado, né? Mesmo quando disponível, as ferramentas adotadas não permitiam
o processamento de volume de dados excessivo. E hoje nós temos é quase que paradoxal, né? Hoje o nosso problema é o inverso, que é um excesso de dados. Nós temos um volume de dados nas concessionárias enorme, muito grande, e o desafio passa a ser como extrair informação, valor desse emaranhado de dados, né, desse conjunto de dados. Porque aí eu já destaco o primeiro grande desafio, né? Os dados nas distribuidoras estão segregados em diversos sistemas. Tem um RP, né, que é utilizado mundialmente, que é um padrão de dados ali, que a ANEEL, inclusive, procura adotar na maioria dos seus pedidos de informações, mas as empresas adotam sistemas comerciais, sistema de faturamento, sistema de operação, todos eles com uma estrutura própria, um padrão de dados. Então, muitas das vezes, há uma solicitação de dado que o dado existe, ele está lá, mas há uma dificuldade de extração com agilidade desse dado, por uma dificuldade de padronização, trazer para aquele formato que é adequado para a ANEEL, né? Então, para um desafio como esse, é muito importante o caminho que a ANEEL adotou de estabelecimento de um manual de dados. Esse manual de dados trouxe, no caso de base de remuneração, recentemente, né? Mas lá no caso, na época SFE, quando trouxe também manual de dados, isso traz uma padronização que é muito favorável para as empresas trabalharem com uma mudança de sistema que leva tempo, uma padronização dos seus processos para atendimento, para cumprimento regulatório. E esse padrão de dados, como a gente pode falar da inteligência artificial, ele é indispensável para que se possa, quando na maioria dos processos de inteligência artificial você utiliza um treinamento de máquina, você precisa de padrões para ser estabelecido a aplicação desses modelos. Então, a questão da padronização de dados é muito importante. E um segundo aspecto que eu quero destacar do excesso de dados é a questão da acessibilidade, ou diria até transparência dos modelos que são adotados para avaliar esses dados, né? Há um desafio enorme quando a gente conhece o objetivo da ANEEL já no processo de fiscalização, aqui trazendo a visão tanto quanto parceiro da ANEEL, quanto assessorando as empresas, né? Uma vez que a gente conhece os objetivos de fiscalização da ANEEL, a gente consegue preparar informação para aquele atendimento, né? Para atingir aquele objetivo, né? A gente viu diversos exemplos também em base de remuneração ao longo dos últimos anos, em que a ANEEL buscava ter uma proxy de fiscalizar determinado tema, mas as distribuidoras tinham até outra informação melhor para ser oferecida do que aquela proxy. Então é importante as empresas conhecerem. E para isso também a ANEEL, a SFF adotou um padrão muito interessante, que foi a disponibilização do código recentemente, o que permitiu, porque são milhares de linhas de código, mas permitem as distribuidoras e nós como consultorias a conhecermos os objetivos que a ANEEL tem em cada item fiscalizado. Isso é muito importante porque nos dá essa possibilidade de antecipar aquilo que a ANEEL quer. Porque, de novo, o que as distribuidoras querem é, adequando seus processos, adequando seus sistemas, adequando a sua estrutura, fornecer a melhor informação possível para a ANEEL para ter o reconhecimento dos seus custos, né? Então, é uma questão de previsibilidade nesse aspecto, né? Sobre esses dois pontos, né, associados ao excesso de dados, aqui o Wesley pediu para compartilhar um pouco sobre a nossa experiência, né, na Northern. Sobre esses dois aspectos, nós atuamos fortemente durante esse período, né? Nós tivemos uma grande oportunidade por conta disso, né, do excesso de dados, né, por conta do volume de dados a ser apresentado para a ANEEL, e também por conta das ferramentas analíticas, porque a nossa empresa é essencialmente uma empresa de tecnologia. O fundador da nossa empresa é um engenheiro de computação e que teve carreira em base de remuneração. Então, desde o princípio, nós tivemos uma montagem de equipe, de time, muito associada a essa inteligência analítica da informação, né? Então, nós tivemos o privilégio de atender as empresas e a fiscalização com uma equipe capacitada em ciência de dados, com ferramentas próprias de base de remuneração, no caso específico, e, enfim, a nossa equipe toda capacitada para utilizar essas ferramentas, né? Um aspecto que eu acho importante agora para a evolução, para o desenvolvimento disso, nós falamos aqui de padronização de dados, um excesso de informação, né, de dados, e que é benéfico se bem utilizado, né? O que eu entendo que agora é favorável na sequência é o que é um caminho adotado pela ANEEL em outras superintendências e tem adotado agora na SFF, inclusive com uma área específica, que é o monitoramento da informação, né? Uma vez o dado padronizado e nós temos os objetivos claros de fiscalização, nós temos recorrência do envio desse dado
para a análise pela agência, né? Isso permite a continuidade do dado padronizado, que é muito importante, de novo, para a inteligência artificial, para aquilo que você vai ter na frente, mas muito importante para encontrar os padrões, para se encontrar como tem sido o comportamento histórico e como se pode esperar dali para frente, né? Então, esse é um aspecto importante. Porque dentro da informação fornecida pela distribuidora, há uma assimetria que é inerente. Nós podemos dizer que o caso, por exemplo, da contratação de prestadora de serviço, né? O manual de contabilidade, o próprio manual de controle patrimonial, o PRORET, ele não dá diretriz sobre a forma de contratação das empresas. Isso é uma liberdade do negócio, né? Então, tem empresa que vai fazer a contratação de terceiros com pagamento por atividade. Outra empresa vai fazer o pagamento por disponibilidade, diante do contexto que tem de contratação. E outra vai fazer com mão de obra própria. A prestação dessa informação para ser fiscalizada pela ANEEL, no mesmo contexto, ela precisa ter um tipo de padronização para retirar essa simetria que possa ser verificada de forma, como a ANEEL busca, trazer uma análise de eficiência, comparação entre as empresas. Então, a recorrência, esse monitoramento da informação, a gente vê como um aspecto bem importante, uma grande oportunidade para agora. Sobre os aspectos de inteligência artificial, nós temos feito algumas aplicações lá, especialmente utilizando técnicas de machine learning para classificação de documentos, para extração de informação, a técnica de linguagem, né, de programação de linguagem natural também a gente utiliza para poder fazer captura de informações de documentos, né? Uma série de documentos, contratos, por exemplo, muitas das vezes estão em PDF, estão escaneados por conta da assinatura. Para extrair essa informação, a gente utiliza técnicas como essa, mas ainda dá para avançar, tem muita coisa para ser feita, especialmente quando a gente tiver um volume de dados com recorrência. Aí a gente vai conseguir fazer análise de predição, que leva ao entendimento de custos futuros, que é um grande desafio hoje, da gente ter esse entendimento do custo. Então, enfim, para fechar, nesse processo muito positivo, né? Para a gente foi uma grande oportunidade, a gente estava preparado para esse momento, estamos agora nos preparando mais ainda para esse movimento de inteligência artificial aplicada. E o destaque é que a inteligência analítica, ela por conceito, ela pressupõe a existência de um ser humano para fazer uma análise em cima do dado, né? Então, o volume de dados pode-se ter um volume de dados muito grande, mas a gente precisa de uma inteligência, um conhecimento técnico aplicado para se extrair informação desse dado. E aí que vem a transparência do modelo, os objetivos que estão traçados, o direcionamento da agência é muito importante para conduzir a gente nesse processo. É isso. Obrigado, Wesley, mais uma vez. Obrigado, Felipe. Então, fez uma explanação bastante abrangente aí de como a consultoria tem trabalhado para atender as demandas tanto da ANEEL como das empresas também, os agentes regulados, as distribuidoras. Bom, na percepção não só, eu consegui concluir aqui que na percepção tanto da distribuidora como da consultoria é um caminho sem volta, a análise de dados, né, a ciência de dados. E é claro que, vou dar um spoiler aqui, tá? Que a gente está expandindo internamente também lá, a gente está trabalhando para que outras atividades também tenham essa estruturação dos dados, essa fiscalização fundamentada em inteligência analítica, tá? Para dar transparência, para dar conformidade justa, tá? Para dar eficiência, agilidade também nos processos da fiscalização econômica financeira, tá? Bom, pessoal, então a gente fez aqui uma explanação aqui com 3 visões, né? Agora a gente gostaria de abrir a sessão de perguntas, né? Tem alguns presentes aqui. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Newton, para o Felipe, para mim? Olá, pessoal. Bom dia. Viviane da CEMIG. Wesley, eu queria te perguntar sobre essa questão da expansão desse trabalho de inteligência analítica no monitoramento da base e na fiscalização. O que você tem de novidade que você pode falar para a gente? Bom, a gente está num processo ainda de amadurecimento, né?
A gente estruturou o dado e aplicamos a partir de 2020, né? Então, 2020 até 2023. Em 2023 foi quando a gente conseguiu chegar numa estruturação, numa padronização dos dados, tá? Tem muita coisa para se fazer ainda, tá? Os testes, inúmeros testes que você pode fazer nos dados. Tem um volume enorme de dados, como o próprio Felipe já relatou aqui. Como é que você pode fazer uma evolução além do que a gente fez? Tem muita coisa para se fazer. Por quê? Inteligência artificial só está começando, a gente está ainda aprendendo. Tem muita coisa para se fazer também para nos apoiar. Com relação à inteligência analítica, tem outros testes que a gente pode ampliar para o futuro, tá? Temos outras atividades também, não é só distribuição. Temos a transmissão, temos a geração também, que estamos trabalhando, para mim, nessa mesma vertente de padronizar os dados, criar um canal de recebimento único, né? A gente tem uma ideia que não é uma ideia fácil, ainda está no papel essa ideia, que é criar um sistema de escrituração tarifária, similar ao SPED. Seria um sistema único de recepção dos dados, né? Criaria um repositório. O repositório é um problema, porque o volume está muito grande de dados, tá? E teria que processar esses dados. Então, assim, o ideal é que, se todos os dados fossem padronizados, o canal de recebimento fosse único, isso geraria até uma redução de compliance para as empresas, compliance regulatório para as empresas, porque as empresas saberiam, haveria um manual de dados único, haveria um sistema único de recebimento dos dados, e a ANEEL aí faria as rotinas internas para fazer tratamento dos dados, análise e uso, né, para os diferentes processos, né? O processo tarifário, por exemplo, é o principal, mas tem outros processos também que a gente pode utilizar, como monitoramento de mercado. Seria um exemplo aqui de mercado livre, né? Seria um outro exemplo também. Tá? A sustentabilidade econômico-financeira das empresas também seria um outro exemplo. Tá? P&D, então, encargos setoriais, tem muita coisa para se fazer ainda. Mais perguntas? Não? Bom, então eu vou fazer uma provocação aqui para o Newton e para o Felipe. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, se há entraves ainda, né, para esse processo de inteligência analítica e inteligência artificial, né, do ponto de vista de atuação da ANEEL, tá? E se tem esses entraves, quais seriam esses entraves, né? Então, aí vou começar aqui pelo Felipe, vou pedir licença para o Felipe primeiro. O Newton foi o primeiro a fazer a exposição, então vou inverter aqui a sequência. Tá bom. Wesley, na nossa visão, a gente tem falado isso, nós falamos inclusive lá no workshop de fiscalização analítica também da ANEEL. Hoje não há nenhuma dificuldade em termos de processamento de dados, né? Nós temos ferramentas hoje, nós temos pessoal capacitado, o volume de dados é grande, mas nós temos as ferramentas para fazer a utilização desses dados, né? Eu entendo que hoje o principal dificultador é justamente nesse volume de dados, identificar qual é a informação que se quer extrair. Tá? Isso parece trivial, mas não é. Quando a gente considera eu vou falar de base de remuneração aqui, que eu sei que todos nós aqui trabalhamos, então é um tema mais comum para a gente. Na base de remuneração, a gente quer fiscalizar basicamente quantidade e preço. Base de remuneração é uma quantidade vezes um preço. Agora, quais aspectos do preço influenciam mais o comportamento de determinada distribuição? Como comparar o preço de uma empresa como outra, né? Foram feitos alguns movimentos ao longo do tempo de fiscalização e a gente percebe que é uma série de testes, de critérios. Alguns deles a gente percebe, não surte efeito, né? Mas é o mesmo esforço de processamento que algum outro que extrai de fato valor. Então, hoje, o que eu vejo de entrave, assim, de dificuldade para a gente avançar, é um direcionamento de quais são aspectos mais relevantes nessa tomada de informação desses dados, tá? Realmente, e é o próprio desafio da inteligência analítica, né? A inteligência analítica e a inteligência artificial, ela parte no pressuposto de um caminho, uma direção no qual se busca se responder, né? Então, os modelos serão melhores aplicados para a inteligência artificial quando você conhece, né? Tem
de uma visão de um especialista, quais são os resultados que são esperados. Aí você consegue identificar o melhor modelo aplicado. Então, para isso, a gente tem que entender qual é a informação que a gente quer extrair. Uma série de informações já vem hoje de SPED da Receita Federal, já vem hoje de uma BDGD. Então, são informações que já são previamente validadas por outro meio, né? Então, entender quais são essas informações que são validadas, para mim, é o aspecto fundamental. Ah, legal, Felipe. Newton? Bom, eu vou complementar com a parte que eu acho que é muito importante, e também foi comentado no workshop lá em 2023, né? A gente levou que a gente está falando sempre da padronização. Então, é formatar a modelagem dos dados, como vem, criar um formato padrão para que todos possam trazer. Mas tem uma parte essencial, é como eu formo esses dados. Aqui, vou dar um exemplo que foi da discussão da CP do tomada de subsídios, 22, né, a discussão sobre o valor de fábrica, de tentar criar referência. Só que a gente forma o valor de fábrica lá constituído da forma como que é hoje. Só que cada empresa tem um processo para formar aquele valor. Tem uns que tem frete embutido, tem outros que tem imposto, outros segrega, o frete é separado, coisa. Então, eu acho que a gente tem o principal desafio nessa questão de padronizar e poder utilizar os dados, extrair informação, extrair valor desse dado. E isso eu falo no caso da ANEEL, né, no setor, no caso nosso, a gente conhece, nossos dados, nós sabemos como forma, beleza. Mas para o setor, você conseguir homogeneizar essa informação, eu acho que tem um passo anterior, que é padronizar a formação desses dados. Tem aquela velha discussão que afeta de modo ímpar o BPR, que é a formação, o dado que a ANEEL utiliza para formar o BPR, eles são formados, depende da contabilização de cada empresa, e ninguém está errado. O problema é que a gente não criou um padrão de como as empresas, de maneira uniforme, como cada coisa. Então, que negócio, às vezes não é nem que eu estou comparando a banana com maçã, mas às vezes estou com um tipo de banana e outro é outro. Então, precisa voltar um pouquinho antes, porque senão você vai colocar os dados vão estar padronizados, todas as empresas vão enviar esses dados, mas os modelos de IA, os modelos são muito bons, avançaram muito, a gente consegue extrair, mas, de novo, eu vou extrair o que dessa informação? E, às vezes, ela não vai refletir o processo, a realidade que realmente deveria. Então, esse é o ponto de atenção que eu sempre comento e sempre estou colocando nas oportunidades que eu tenho, que eu acho que a gente precisa evoluir para padronizar, porque no BPR hoje já tem empresas sendo prejudicadas e que às vezes são eficientes, mas são prejudicadas por conta dessa própria não uniformização da forma como você forma os dados. Excelente, Newton e Felipe. Bom, para a gente encerrar aqui, eu vou fazer uma última pergunta, então, para o Newton e para o Felipe. Eu vou começar com o Newton agora. Tá? Bom, essas evoluções na fiscalização tarifária, com certeza, eles mudaram as relações entre regulador e agente regulado. Concordam? Aí eu queria que você falasse um pouquinho. Essa relação, se ficou mais transparente, ficou mais ágil, se agregou valor para o setor, para as distribuidoras? Olha, da minha parte, no grupo que representa, a gente sempre buscou esse caminho, né? A gente que está no setor há um bom tempo, né? Lembra de como que era antigamente, antes de 2015 e tudo. Então, acho que essa evolução foi tudo que a gente buscou, né? Ter previsibilidade, transparência, agilidade, né? Porque a questão é simplesmente a gente entender os dados, a gente olhar para o nosso, que até o Felipe falou bem, né? A gente, dentro de cada grupo, de cada empresa, entender onde que ele dá, estruturar para extrair ele, porque às vezes não é trivial,
Mas depois que fez isso, você consegue ter agilidade, consegue, né? E principalmente, né, a gente ter a padronização não dos dados, mas da metodologia de fiscalização, né, que às vezes tinha muita de uma fiscalização para outra, sempre não era uniforme, né? Então isso ajudou muito e só tem contribuindo para evoluir para todos, né? Tanto para a distribuidora, que consegue enxergar de uma forma mais clara e transparente como a ANEEL vai fiscalizar, e a gente também trabalhar interno, né? Porque eu preciso saber as regras para poder estruturar meus processos. Se eu não sei, aí fica difícil, né? A gente já teve aquela discussão, chegar naquele momento, não sabia a regra, eu fiz da melhor maneira possível. Agora, sabendo, aí é obrigação nossa antecipar, trabalhar e cumprir a regra, né? Então, só tem, assim, a gente vê com bons olhos e de forma muito positiva esse processo. Bacana. Felipe, bom, questão de relacionamento, no caso da consultoria, o relacionamento com a fiscalização, com a SFF e também com as empresas. De um lado, apoiando a SFF e, por outro lado, apoiando as empresas. Essas relações também, como é que vocês estão enxergando? Se é positivo, se tem considerações também a fazer para o regulador? Com certeza, houve muita mudança realmente nessa relação, mas na nossa visão são muito favoráveis. Antes a gente houve um tempo, né, Wesley, que a gente ficava na fiscalização, seja como parceiro ou seja como assessoria, discutindo se determinado equipamento era componente menor, se era unidade principal ou se era até despesa, né? Houve um tempo que a gente, e não muito tempo atrás, as discussões estavam muito nesses tópicos e entrando em às vezes aspectos muito pontuais, muito específicos. E hoje, o que eu percebo é que a gente tem muito mais conversas com a Superintendência de Fiscalização da ANEEL sobre metodologia, sobre conceitos, sobre modelo, sobre método, do que, de fato, aquilo que está sendo fiscalizado. Isso, para mim, é um avanço bem importante, porque nós estamos conversando sobre o que se pretende, de novo, né, resgatando o que eu falei anteriormente. Nós estamos discutindo o que se pretende e para atingimento dos objetivos, mas não se atentando a pequenos detalhes, alguma característica específica, porque, no fim, se é bem regulado, se há uma universalidade dessa regulação, há uma possibilidade de padronização e de disponibilização dessa informação no formato que a ANEEL busca, né? Então, realmente mudou muito. No nosso caso, que estávamos preparados para esse movimento de inteligência analítica, foi bastante favorável e para nós foi inclusive uma oportunidade para a gente se desenvolver ao longo dessa jornada. Então, foi bom. Legal. Bom, a Flávia, uma colega da agência que vai fazer uma pergunta aqui. Só um comentário, na verdade, né, dessa discussão toda. Eu sou a Flávia, sou da ANEEL, né, gerente de regulação econômica. E lá, né, na STR, nós recebemos aí, né, todas essas informações que vocês estão falando para fazer os processos tarifários, né? E aí, só fazer um link aqui com essa questão, dessa discussão que está acontecendo muito, com a renovação dos contratos da distribuição, né, do reconhecimento anual, né, de investimento pelas empresas, né? A ANEEL ainda vai estudar isso, como isso vai ser feito, via fator X ou via um modelo econômico diferenciado. Mas isso, né, essa discussão toda que vocês estão trazendo aqui é muito importante, né, que vai servir, vai ser insumo dessa discussão desse reconhecimento anual de investimentos, né? Então, assim, a qualidade da informação da distribuidora é fundamental para a gente poder estruturar essa nova metodologia, essa conversa aí que a ANEEL ainda vai abrir, né, nesse próximo ano. Já está na agenda regulatória contratada, né, a revisão do fator X. Então, lá, a ideia é a gente poder fazer um olhar, né, um reconhecimento mais próximo aí do investimento das distribuidoras, né? Então, é muito importante,
né, a qualidade da informação, né, em tempo correto, em um tempo menor, essa questão do monitoramento, né, dos ativos da distribuidora. Então, tudo isso que vocês estão falando, né, só para trazer esse comentário, né, como que reverbera aqui nessa discussão que a gente está tendo em outra esfera aí, né, da discussão, que é a renovação das concessões e as consequências disso. Obrigado, Flávia, pelo comentário, né? Bom, pessoal, então, alguém tem mais alguma questão? Não? Eu vou pedir aqui para o Felipe e para o Newton. Ah, sim. Permite fazer só um comentário? Eu acho que é fundamental isso, né? Esse trabalho de base aqui, porque nosso entendimento é o mesmo, né? Esse é um pleito antigo, né, das distribuidoras, né, de ter esse reconhecimento anual mais próximo, né, mas também temos essa noção que primeiro tem que construir essa base aqui para vocês, né, porque senão sem ela não é impossível ter, né. Então esse por isso que eu falo que é um esforço conjunto, né, entre distribuidora, ANEEL, todos os entes envolvidos, né, mas com certeza é um objetivo que a gente busca aqui, pelo menos do lado da distribuidora. Obrigado, Newton. Quer fazer algum comentário? Só quero reforçar aqui, né, a Flávia, a gente tem conversado até um pouco sobre isso, né, sobre formas de se fazer esse reconhecimento, e aí resgatar o que a gente falou anteriormente, nós três falamos sobre isso, sobre a assimetria de informação inerente nesse processo, né. Nós temos que trabalhar, porque hoje há uma padronização de dados, há um manual bem estabelecido, há uma formatação, isso não só em baixa mineração, né, para diversos casos de fiscalização da ANEEL, mas para várias dessas informações, especialmente de baixa mineração, para reconhecimento de investimento, o dado ele é formado de forma simétrica. E então nós temos que voltar um pouco, não partir desse dado como está hoje, voltar um pouco e entender como a gente pode trazer simetria para esse dado, para que a gente possa ter um tratamento igualitário para as empresas, né? Porque em um processo tarifário mais longo, como a gente tem hoje, 4, 5 anos, essas diferenças se acomodam na medida em que as empresas conseguem absorver isso nos seus processos e tratar a informação de modo que, e a mudança do próprio processo, né, de modo para o cumprimento regulatório. Agora, no atendimento anual, reconhecimento anual de investimentos, essa simetria ela tem que estar totalmente ausente, porque vocês terão medidas comparativas entre as empresas, né? Não vai ser um reconhecimento simplesmente de VOC, né? De valor contábil, né? Qual a medida de eficiência que vai se dar nesse investimento anual? E para isso, para fazer comparação entre as empresas, hoje há uma comparação, especialmente no caso, né, de baixa mineração pelo BPR, que há uma assimetria de informação inerente ali, por isso há uma necessidade de tratamento de casos atípicos, de particularidades. Isso tem que ser extraído para que a gente possa ter recorrência. E aí o monitoramento é muito útil nesse sentido, porque o monitoramento ele pode partir de um dado padronizado como é hoje, para entender a simetria e depois evoluir para porque na nossa visão, para retirar a simetria, até para colocar de uma forma prática aqui, para retirar a simetria, nós temos que aumentar muito o volume de dados, porque aí você tem que ir para uma base anterior da distribuidora e não a base unitizada. Você tem que ir lá para uma razão de obras, tem que ir uma informação anterior. Essa informação, Newton pode me ajudar aqui com alguns números, mas eu sei que uma das empresas lá do Newton, por exemplo, lá da CPFL, tem 54 milhões de linhas para um período de 4 anos. Né? Então, nós temos aí... É por aí, Newton? Se pegar as 4 no período, vai dar uns 300 milhões de... 300 milhões de registros. Né? Então, para pegar esse dado só da CPFL, de todas as empresas, para fazer um tratamento, para trazer a simetria para dentro de um processo desse, tem um desafio. De novo, como eu falei, não é computacional, não é de performance. Hoje nós temos ferramentas para isso, mas ele é bastante conceitual. Como é que nós fazemos, como é que deve ser feito? Como é que deve ser feito para realmente ser simétrico, né? Aqui só um complemento. Mesmo se voltando, você vai conseguir ter o detalhe, mas ainda assim, em alguns casos, você vai ter essa simetria. Porque tem um papel antes aí de como é feito e como é processado algumas dessas informações, né? O exemplo claro aqui é do valor de fábrica, né? Como que vai dar a entrada desse valor do coisa?
Então, às vezes, você vai ter que buscar, não só no Razão, mas buscar em outros sistemas satélites ali para compor. A questão é compor aquele valor que reflete o valor do setor, né? Não, que traga todas as parcelas, né, para compor, né? Bom, ótimo. Newton, Felipe. A gente vai encerrar aqui. Eu vou conceder 1 minuto para o Felipe e para o Newton para fazer as considerações finais para a gente fazer esse fechamento deste painel aqui nesta manhã de quinta-feira. Então, Felipe, vou começar com o Felipe primeiro. Maravilha. De novo, quero agradecer Wesley e Flávia, em nome de vocês, agradecer a ANEEL, agradecer a Brad também, a CEMIG por esse evento. O evento tá lindo, né? Tá muito bonito, tá bem legal. É um privilégio estar aqui com vocês. Nós estamos bastante dedicados nesse desenvolvimento. Tem sido a máxima da nossa empresa, né? Inclusive o slogan da nossa empresa é transformação do complexo em simplificado, né? Então, essa transformação de dados é o principal aspecto da nossa empresa, a principal característica. E eu, assim, sou bastante... Eu quero até parabenizar a SFF pelo que ela tem desenvolvido nos últimos anos, né? É notório a evolução que teve, tratamento da CVA, essa evolução que teve, principalmente de 2017 para cá, em base de remuneração. E agora, o que está sendo instituído agora, né, nesse momento, com o início de fiscalizações antecipadas, nós já temos conhecimento de ofício de tratamento de informação antecipado com a fiscalização mais ampla da SFF, né? Não só fiscalização de um tema, mas indo para uma fiscalização completa, econômico-financeira, o que permite, inclusive, ter esse entendimento, né, de intercâmbio de informação para diferentes partes da tarifa, né? Então, quero parabenizar a ANEEL, agradecer pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Newton? Também agradecer, né, pelo convite mesmo, e parabenizar aqui. Dizer também, da mesma forma, que é um privilégio estar aqui, né, representando a distribuidora, um tema tão importante, né, para todo mundo, né, nesse evento, né, que igual já foi dito, né, o maior evento da América Latina, onde está todo o setor aqui, né. Só agradecer mesmo e dizer que a gente está nesse mesmo movimento. Estamos comprometidos da mesma forma, internamente a gente está fazendo as mudanças para sempre buscar atender da melhor forma possível, tentando antecipar também naquilo que é possível, e conte conosco aqui sempre que precisar e estamos à disposição. Obrigado, Newton. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas a gente tem que encerrar. Então, a gente percebe que uma gestão eficiente, com eficácia, com efetividade, ela perpassa por uma gestão de dados, né? Eu acredito que a gestão regulatória também, como a Flávia também fez uma exposição, lá na ANEEL, a gente acredita também que a gestão regulatória tem que ser focada em gestão de dados, para regulação, para fiscalização, tá? Para a evolução do setor de energia elétrica. Então, não há uma boa gestão se não tiver a gestão de dados. Bom, eu queria agradecer a atenção de todos e a gente encerra aqui o nosso painel sobre evoluções da fiscalização tarifária com o uso de inteligência analítica e inteligência artificial. Muito obrigado. Obrigado.